ZYT 210, Canal 200, Rádio Mais FM 87,9. Uma emissora da Associação Cultural Comunitária Ciência de Anápolis. www.fmmais.com.br. Rádio Mais FM. Tá na Mais, tá bom demais. Aqui só toca música boa. Se eu posso de te namorar, Na Mais tem sempre uma novidade. Coleguinha, ser solteira e ter qualidade de vida. Coleguinha. Rádio Mais FM 87,9. Anápolis, Goiás. Tá na Mais. Tá bom demais. Ouça agora os apoiadores culturais da Rádio Mais FM. Mais FM. Visite a Igreja Batista Nova Jerusalém, Avenida Arco Verde, quadra 2, lote 1, Jardim Arco Verde. Culto de louvor e adoração, domingo às 19 horas. Venha adorar a Deus conosco. Igreja Batista Nova Jerusalém, um novo estilo de vida. Esses foram os apoios culturais da Mais FM. Hora da Notícia. Notícias de Anápolis, de Goiás, do Brasil e do mundo. Agora na Rádio Mais. Hora da Notícia. Edmar Silva. Olá para você, nós estamos começando mais um programa Hora da Notícia aqui pela Mais FM. Hoje é sexta-feira, dia 22 de novembro de 2019. A gente traz para você os principais destaques desta manhã, né? Para você que nos acompanha em 87.9, nosso bom dia para você, nosso boa noite, né? Para você que nos ouve no período noturno. E a gente traz agora os principais fatos do que acontece nesse dia, né? O que está na mídia, o que está acontecendo no Brasil, em Goiás e, é claro, também aqui na nossa querida cidade de Anápolis. Comigo está o Ricardo Pereira, né? Lembrando que nós estamos no ar também no Facebook, a nossa live já está ao vivo, né? Para você participar, deixar o seu recado. Você pode deixar o seu recadinho também no nosso WhatsApp, 995294013. E você pode acompanhar também nos aplicativos da Mais FM, no Rádiosnet, no Rádios Brasil e no aplicativo da Web Rádio MCS. São muitas maneiras de você ouvir a Mais FM. Comigo está o Ricardo Pereira e a gente vai começar o nosso programa falando do futebol. Bom dia, Ricardo Pereira. Bom dia, Edmar. Bom dia a todos os ouvintes da Mais FM, ligadinhos aí na melhor programação de Anápolis. Uma boa sexta-feira, né? Um bom final de semana. Chegou já o final de semana, a gente falou que a semana estava voando e já chegou, né? Então, já sexta-feira, 22 de novembro, né? 22 de novembro, um pouco já. mais de um mês para o Natal. Uma semana para acabar o mês aí, semana que vem já acho que é dia 28 ou 29, no final da sexta-feira aí. Mas vamos falar de esporte, né? Vamos falar do Atlético Goianiense, que ontem empatou aí com o Brasil de Pelotas nos últimos minutos, viu? Isso, o Atlético Clube Goianiense que jogou ontem, o Atlético que está aí na disputa para ir para a primeira divisão, né? E ontem com o Brasil de Pelotas, no Rio Grande do Sul, né? O Atlético não conseguiu vencer, né? Não conseguiu, foi lá no finalzinho, conseguiu empatar, um jogo muito lutado, um bom resultado, e depende dele, né? Para se classificar, o América ainda joga hoje ainda, mas está aqui hoje em terceiro lugar. Teve também Sport Recife, não.
Teve São Bento 4, Londrina 1. Londrina que está lá na parte de baixo. Perdeu mais uma, foram os 2 jogos de ontem. E com isso aí o Atlético acabou ficando em terceiro colocado. Já tem o Bragantino e o Sport já estão na Série A, né? Ano que vem. Já está definido, né? Hoje o Atlético é o terceiro com 61 e o Curitiba é o quarto com 60, né? O América Mineiro joga hoje, então é complicado a vida dos times, porque o Guarani hoje enfrenta o América Mineiro, todo mundo torcendo pro Guarani hoje. Hoje tem também CRB e Figueirense, tem Botafogo e Cuiabá amanhã, e para fechar a rodada tem Curitiba e Bragantino no domingo, às 16 horas, né? Então aí muita gente lutando ainda para essas 2 vagas. Muita gente assim, né? A gente fala muita gente, mas é o Atlético, é o Curitiba e é o América Mineiro. São os times que podem chegar, são esses 3 times disputando 2 vagas. Então, o Atlético depende dele somente, mas não é vida fácil para o Atlético, não. Certo. Bom, Série A tem alguma coisa? Série A não, tá tranquilo, só tem jogo amanhã, só um jogo amanhã, na verdade, né? Porque a concentração dessa semana está aí para o Flamengo, né? Para o final da Libertadores, Brasil e Argentina, Flamengo e River Plate. Então, muita coisa. Amanhã só tem um jogo só, que é o do Santos e Cruzeiro às 21 horas, né? Lá em Santos. É o único jogo amanhã. No domingo tem Palmeiras e Grêmio às 16 horas. Tem Atlético, tem os 2 Atléticos, né? No domingo. Atlético Mineiro e Atlético Paranaense às 16 horas também. Tem Goiás e Bahia aqui no Serra Dourada. Tem Botafogo, Corinthians. Tem Ceará e São Paulo. Internacional e Fortaleza. Avaí, Chapecoense e CSA e Fluminense. Muito bem. O CSA e Fluminense, na verdade, na segunda-feira, né? Às 20 horas. Isso, mas o principal fato do final de semana é o jogo desse sábado, né? Amanhã, às 17 horas. Desculpa, eu esqueci do principal jogo do Brasileiro no final de semana. Que é? Palmeiras e Grêmio, né? Palmeiras e Grêmio, porque esse jogo aí pode definir, inclusive, o campeão, né? Campeão brasileiro. Se o Grêmio vencer, o Flamengo já é campeão. Já é campeão. Ou empate. Acho que o empate já dá, já. Se o Grêmio empatar, então os flamenguistas aí tirar o título do Flamengo é quase impossível hoje, né? O negócio é antecipar, né? Porque os resultados de amanhã pode antecipar Os flamenguistas estão muito preocupados com o brasileiro esse final de semana, não. O Flamengo está no Peru, né, lá em Lima, e saiu do Rio de Janeiro depois de uma apoteose, né? O povo foi pra rua, parecia carnaval, né? Uma grande festa. Feriado, né? Feriado. Ninguém trabalhava, tava todo mundo. Então, após a apoteose da saída do Flamengo do Rio de Janeiro, a delegação rubro-negra pode deixar o clima de festa para trás e tenta se concentrar integralmente no River Plate, rival do final de semana na Libertadores, que acontece nesse sábado, dia 23, né? Então, portanto, amanhã o Flamengo se encontra com o River Plate e pode ser o campeão da Libertadores da América, né? E não foi diferente lá na Argentina, não. O torcedor do River Plate também fez muita festa, né? Foi, assim, uma coisa bem interessante que aconteceu na Argentina. Os 2 clubes estão muito bem, né, nos seus países. Então, o torcedor do River Plate não fica para trás, não. Vai ter muito torcedor do River Plate lá também, lá no Peru. Muitos torcedores do Flamengo estão indo lá para o Peru, até de ônibus. Tiveram alguns problemas lá no Chile. Para passar ali, porque está tendo muitos protestos no Chile ainda, né? Então, tiveram alguns problemas também para os torcedores do Flamengo chegarem até lá no Peru. Mas é isso aí, né? Os manifestantes barraram o ônibus do Flamengo lá, ficaram algumas horas parados, mas a viagem continua e amanhã é festa. Muita gente, vão ter, acho que 80%, 80% dos brasileiros que gostam de futebol vão assistir o jogo amanhã. Uns contra, outros a favor, mas muita gente torcendo amanhã para o futebol e que seja um espetáculo, né? Que não tenha nenhuma confusão, que não tenha nenhuma briga, nem dentro de campo, principalmente fora de campo, né? Que é um jogo de alegria, é um jogo de festa. É o futebol que tem que trazer alegria, não problemas. Muito bem, então amanhã, né, às 17 horas, a grande decisão da Libertadores, direto de Lima, né, a gente vai acompanhar. Hoje o Flamengo faz treino de reconhecimento no Monumental, palco do grande jogo. Antes a equipe volta a treinar em La Videna, casa da seleção do Peru. Isso, né, essa matéria é de ontem, né, portanto hoje o Flamengo faz o reconhecimento do gramado do campo, lá onde vai ser o jogo amanhã, no Monumental de Lima, certo? Então essas aí, as notícias do esporte, para você ficar bem informado, né? Então, com certeza, a notícia da semana, né, do mês e do ano,
esse jogo de amanhã. Ainda sobre o esporte, né, a notícia ruim, né, que está também no portal G1 de hoje, é que o Galvão Bueno, né, apresentador e Passou mal lá ontem. e narrador da Globo, né, ele passou mal, ele teve um início de infarto, né? Segundo informações, os médicos que atenderam o narrador na clínica anglo-americana em Lima, no Peru, informaram que ele chegou ao hospital com um quadro de infarto e passou por cateterismo. O Galvão se mostrou consciente, bem disposto e não foi necessária colocação de stents, né? Ele deverá ficar em observação na CTI de 24 a 48 horas. Né? Luiz Roberto será o narrador da final da Libertadores entre Flamengo e River Plate neste sábado às 17 horas. De Brasília, né? Então vai fazer tubo, né? A gente chama de tubo. Ele vai narrar o jogo, né? O Galvão Bueno foi para Lima para narrar, teve problema de saúde e o jogo será narrado de Brasília. Interessante, porque que não pode pegar um aviãozinho e voar para lá, dá tempo ainda, né? Dá tempo, né? Não precisa para a Globo, isso não é problema, né? Então é isso aí. Então o Galvão Bueno estava, né, sentiu-se mal, foi internado, está em observação, deve ficar em observação e, infelizmente, não vai narrar o jogo, né, um jogo da final. Certamente isso vai deixar ele triste, né, porque é uma grande festa, né? Ele deve estar aposentando também, o Galvão, não vai durar muitos anos não, também, porque já tem muita história no futebol brasileiro, no esporte brasileiro, em Fórmula 1, nos grandes eventos, aí sempre o Galvão sendo destaque, né? É isso aí. Muito bem, vamos para as notícias políticas, né? A gente começa com o portal G1. O portal G1 tem uma matéria neste momento falando sobre queimadas, né? Nós falamos aqui muitas vezes durante o período da seca, né? Das queimadas na Amazônia, e o portal G1 traz aqui uma matéria, né, a matéria de capa nesse momento sobre quem causou desmatamento e queimadas lá na Amazônia. Grilagem causou 35% do desmatamento na Amazônia, diz o IFPAM. O Instituto analisou dados do INPE sobre os quase 10 mil quilômetros de floresta perdida com ocupações ilegais entre agosto de 2018 e julho deste ano. Né? Então, no período de um ano, são 10 mil quilômetros quadrados de devastamento da floresta. É muita floresta, né? É muita floresta, né? 10 mil, não é 10 quilômetros, né? Imagina, 1 quilômetro já é muito chão, né? 10 quilômetros, mas são 10 mil quilômetros, 10 milhões de metros quadrados de desmatamento, né? Que resulta em queimada. Então, segundo informação do Instituto, né, a grilagem de terras, né, os grileiros de terra são aqueles que invadem as terras, tomam as terras dos índios, né, tomam as terras e fazem o desmatamento, retiram madeira para a venda, né, retiram madeira para fazer pasto para a criação de gado. Então, o Jornal Globo, né, o portal G1 traz neste momento essa manchete justamente sobre esse problema ambiental, né, e problema também agrário do Nordeste, lá do Norte, né, do Norte do Brasil, da Amazônia, e 35%, ou seja, mais de um terço, né, do desmatamento é causado por grileiros, né, que agem na Amazônia. Então, parece uma terra sem lei ali, né? No norte do Brasil, né? Um negócio meio solto, né? Na verdade, e o discurso também ajuda, né? A gente viu o discurso do último ano, o discurso do novo governo, acaba incentivando, né? Incentivando esse tipo de ação, né? Infelizmente. Bom, o STF julgará continua o julgamento sobre o compartilhamento de dados fiscais e sigilosos, né? Então, continua lá no STF, do Supremo Tribunal Federal. Essa discussão ainda não terminou, né? Segundo o portal G1 também, ministros questionam Toffoli no STF sobre a inclusão do ex-COAF em julgamento sobre dados sigilosos. O julgamento é do caso de posto de gasolina multado depois que a MP recebeu dados sigilosos da Receita. O Toffoli suspendeu todos os casos semelhantes, inclusive os que envolvem
o ex-COAF, né? Então, um caso envolvendo um posto de gasolina que foi multado pelo Ministério Público. Por quê? Porque o Ministério Público recebeu dados sigilosos da Receita Federal. É aquilo que nós falamos ontem aqui, né? A questão do sigilo não se trata aqui de proteger quem está cometendo crimes, quem está fazendo coisas, vamos dizer assim, erradas, né? O critério que deve se levar em conta é o critério do sigilo por causa da proteção do sigilo do cidadão, né? O cidadão não pode ter os seus dados expostos de forma inadequada, de forma, vamos dizer assim, exagerada, né? Por quê? Porque a Constituição prevê que nós temos o sigilo bancário, o sigilo fiscal e, inclusive, o sigilo postal. Então, ninguém pode invadir a sua correspondência, ninguém pode invadir, né, o seu telefone, ninguém pode invadir o seu e-mail, ninguém pode invadir o seu WhatsApp, ninguém pode invadir as suas contas bancárias, né? E muito menos fazer disso instrumento para retaliações, para processos, né? Quando um cidadão existe suspeita, e esses instrumentos, eles existem para isso, existe suspeita de que há algo equivocado na conta do fulano. O que faz? O comunicado é feito e, se realmente há motivos para investigação, para questionamento, o judiciário autoriza que seja feita essa fiscalização, né? Que seja feito esse levantamento, que seja feito vamos dizer assim, um inquérito, um processo. Ou seja, a grande discussão é os dados da Receita Federal, os dados bancários de milhões de pessoas, mais de 600 mil pessoas no Brasil tiveram seus dados sigilosos expostos, né? Não expostos, vamos dizer assim, para todo mundo, mas expostos para setores. O Dias Toffoli pediu informações para o Ministério Público sobre quem teria acesso a essas 600 mil contas, né? O Aras, né, que é o Procurador-Geral da República, disse que não sabia. Ou seja, milhões de pessoas estão sendo fiscalizadas, invadidas e sequer sabe-se quem está fazendo isso, né? Quem é que está fiscalizando. Esse assunto, portanto, está sendo debatido no Supremo Tribunal Federal e envolve processos, né? A decisão vai influenciar em centenas de processos que estão em andamento ou que estão paralisados de acordo com a decisão do Toffoli em processo anterior, né? Então, esse assunto, ele continua em debate e, né, o Portal G1 traz aqui um relatório sobre o que aconteceu e o que pode acontecer nesse processo. No mês de julho, o senador Flávio Bolsonaro argumentou que o caso dele era idêntico ao do posto de gasolina e pediu que a investigação sobre ele, que tramitava no Rio de Janeiro, fosse suspensa, né? Ao decidir, Toffoli não abarcou somente a investigação de Flávio Bolsonaro, suspendeu todos os processos e investigações no país, nos quais ocorreu compartilhamento detalhado de informações da Receita e também do antigo COAF, para a fundamentação dessas investigações, né? Durante a sessão de julgamento dessa quinta, a ministra Rosa Weber apontou perplexidade em se discutir os comportamentos também da UIF, né? O ex-COAF, no caso do posto de gasolina. Eu só tenho alguma perplexidade, não tenho nenhuma dificuldade em enfrentar o tema, mas, pelo visto, ele só surgiu aqui em sede extraordinária. Não se diz uma linha a respeito no processo, afirmou a ministra. No começo do julgamento, o Procurador-Geral da República, Augusto Aras, já havia pedido a retirada do COAF dos debates, mas Toffoli explicou que cada um iria votar sobre todo o caso, poderia dizer se concordava ou não com a inclusão do COAF. Ou seja, né, a discussão básica é: os seus dados fiscais, bancários, podem ser, vamos dizer assim, esmiuçados, né, pelas autoridades, pela Polícia Federal, pelo Ministério Público, sem autorização judicial, né? Preciso de uma autorização judicial para fazer isso? Então, nós vamos ver aí, né, o andamento do processo, ver o que acontece nos próximos
passos aí do processo. O Portal UOL traz a seguinte manchete: PT faz congresso com Lula solto e vai discutir 2020 e oposição a Bolsonaro, né? Então, o Partido dos Trabalhadores está discutindo já também, né, claro, como os demais partidos, as eleições de 2020. 2020 nós temos eleições para vereadores e para prefeitos em todo o Brasil. O petista não vê base para o impeachment e defende candidatos próprios das cidades. 2 semanas após a saída do ex-presidente Lula da carceragem da Polícia Federal em Curitiba, o PT discute alianças para as eleições municipais de 2020 e a oposição ao governo Jair Bolsonaro. Em seu 7º Congresso Nacional em São Paulo, entre sexta-feira, hoje, e domingo, dia 24, né? Portanto, o debate sobre candidaturas municipais dominou a reunião do Diretório Nacional do PT na quinta-feira, dia 21, né? E em São Paulo, com as presenças de Lula, da ex-presidente Dilma Rousseff e da presidente do PT, Gleisi Hoffmann, que deve ser reeleita no Congresso para novo mandato de 2 anos. O petista enfatizou a necessidade de que o partido tenha candidaturas próprias no maior número de cidades e lance seus melhores quadros. Em São Paulo, porém, com Fernando Haddad resistente a concorrer, o PT não tem um nome forte e considera apoiar a ex-prefeita Marta Suplicy. Hoje, sem partido, Marta saiu do PT em 2015, criticando a corrupção e votou a favor do impeachment de Dilma, mas tem indicado uma reaproximação com a esquerda. Dirigentes do PT acham difícil que ela retorne ao partido, mas vislumbram como vice-filiada a uma sigla de esquerda, numa chapa encabeçada pelo PT. Apesar das mágoas, Lula fez gestos de reconciliação ao afirmar em entrevista ao canal Nocaute, na quarta, dia 20, que não guarda rancor de políticos e que Marta foi o melhor prefeito que São Paulo já teve. A estratégia de Lula é usar as campanhas petistas e o tempo de TV para fazer uma defesa do partido, do seu legado e dele próprio em meio aos processos da Lava Jato. A orientação, porém, esbarra em alianças que já vinham sendo costuradas, de apoio a Marcelo Freixo, do PSOL, no Rio de Janeiro, e Manuela Dávila, do PCdoB, em Porto Alegre. O ex-presidente, por exemplo, mencionou Benedita da Silva como opção competitiva no Rio. Segundo deputados presentes, no entanto, o espaço para alianças permanece aberto. Defendi que a conjuntura exige unidade da esquerda para enfrentamento eleitoral e nas ruas. Não podemos ter apenas a visão eleitoral, precisamos ter como meta uma perspectiva de unidade social, de luta mais global contra a direita, afirmou o deputado Rogério Corrêa, de Minas Gerais. A forma de organizar a oposição ao governo federal também será tema do Congresso. Ao final, o PT apresenta uma resolução que guia os rumos do partido. O documento terá como base a tese defendida pela corrente majoritária do PT, a CNB, construindo um novo Brasil. Líderes da corrente dizem que pedir impeachment será palavra vazia, pois não há crime de responsabilidade nem mobilização social ou maioria parlamentar para sustentação a isso. Em entrevista ao Nocaute, Lula também disse que não vê crime de responsabilidade provado. Então, o PT faz esse encontro nacional no final de semana e os temas básicos são esses, né? A oposição a Jair Bolsonaro, como vai ser essa oposição, tem pedido, né? Tem aí alguns setores falando de impeachment, mas, segundo, né, a matéria aqui, o que a gente pode ver é que a avaliação é que não há motivos claros, né, provas concretas para um pedido de impeachment e muito menos há clima na sociedade, né, para que isso aconteça. O presidente Lula defende a candidatura de petistas para as prefeituras municipais, né? A ideia é quanto mais candidatos tiver, mais espaço na mídia, mais espaço no programa eleitoral, né? E a possibilidade de defesa do partido e do próprio ex-presidente Lula durante a campanha, né? Já que o partido enfrentou grandes embates, né? E um desgaste com essa questão da Lava Jato. Muito bem, então esses os principais destaques. Deixa eu ver se tem mais algum aqui. Acho que esses, né?
Outro destaque do UOL é a questão das empresas. A União pode cobrar 70% menos de empresas em recuperação judicial, né? Então, uma maneira de aliviar a situação das empresas em recuperação judicial, né? Por causa da crise, das dificuldades, muitas empresas enfrentam problemas e a União pode, vamos dizer assim, reduzir a carga tributária dessas empresas. A gente vai para um pequeno intervalo e volta já já com mais informações no Hora da Notícia. Ficar por dentro das notícias de Anápolis e região, acesse o portal da Mais FM, www.fmmais.com.br. Acesse o nosso site, ouça nossa programação e fique bem informado no maior portal de notícias da cidade, Rádio Mais FM. Ouça agora os apoiadores culturais da Rádio Mais FM. A Farmácia Arco Verde também é farmácia popular. Medicamentos para diabetes e pressão de graça. Farmácia Arco Verde, medicamentos e perfumaria. Descontos de até 90%. Aceitamos cartões Visa e Mastercard. Teleentrega 3314-6111 ou 9121-0821. Avenida Arco Verde, número 630, Jardim Arco Verde. A sua saúde em primeiro lugar. Promoção Mercadinho Oliveira. A cada R$50 em compras, ganhe cupom para concorrer a vários prêmios no dia 29 de dezembro. Primeiro prêmio, um micro-ondas. Segundo prêmio, um vale-compras no valor de R$200 durante 3 meses. Terceiro prêmio, uma Smart TV LED 42 polegadas. Quarto prêmio, uma fritadeira elétrica Air Fry. Quinto prêmio, um fogão cooktop. Mercadinho Oliveira. Aceitamos cartões de crédito, débito e vale alimentação. Avenida Principal, quadra 33, lote 22, setor sul. Entregamos a domicílio. Fone 3314-4336. Mercadinho Oliveira. Visite a Igreja Batista Nova Jerusalém, Avenida Arco Verde, quadra 2, lote 1, Jardim Arco Verde. Culto de louvor e adoração, domingo às 19 horas. Venha adorar a Deus conosco. Igreja Batista Nova Jerusalém. Um novo estilo de vida. Não perca as grandes promoções da Agropires. Tudo em rações, vacinas, medicamentos, artigos para pesca, terra e esterco para jardins e acessórios em geral. Agropires, teleentrega 99134-3218 e 3314-3411. Avenida Arco Verde, quadra 34, lote 1, Jardim Arco Verde, Anápolis. Esse é o seu canal direto com a Rádio Mais. Ligue 3313-1398. Todo sábado, às 9 da manhã, programa Mais Escola, com a participação de estudantes, professores e comunidade escolar de nossa região. As notícias da sua escola, a sua música preferida, o que se debate em sala de aula, você ouve aqui na Rádio Mais FM. A apresentação do professor Osmar Rezende. Tá na Mais, tá bom demais. Precisa de som para sua festa, seminário, convenção ou show artístico? Conte com Mais Eventos. Som de qualidade no seu evento. Entre em contato agora e faça o seu orçamento. Ligue para o Ricardo Michel, 99427-2812. Mais Eventos. Mais Eventos. Presente nos seus melhores momentos. Mesas em geral, bancos, tamboretes, balanços, casinha de bonecas, tábuas para carne e outros objetos de madeira. É com Mesas e Bancos Lopes. Ligue para Valdeir Lopes e faça o orçamento. 62-99134-8410. 99134-8410. Rua 14, quadra 20, lote 24, Jardim Arco Verde, Anápolis, Goiás. Quando falamos em beleza e bem-estar, a Clínica Cheias de Charme sai na frente com o que há de mais inovador, trazendo resultados rápidos e eficazes para você. A Cheias de Charme tem sempre para você as melhores novidades em procedimentos estéticos, corporais e faciais. Contamos com profissionais capacitados, equipamentos modernos e atendimento de qualidade em todos os tratamentos. Técnicas exclusivas e de renome. Confie seu corpo nas mãos de quem entende. Atendemos na rua Melquiades Crispim, número 308, próximo ao novo endereço da Papelaria Risque, no bairro Santa Maria de Nazaré. Esses foram os apoios culturais da Mais FM. Hora da Notícia. Apresentação Edmar Silva. Hora da Notícia. Edmar Silva.
Pois é, estamos de volta para o segundo bloco do programa Hora da Notícia aqui pela Mais FM, agradecendo a você que está conosco em 87.9 aqui na cidade, né? Para você que nos acompanha também na nossa página, o fmmais.com.br, é o nosso site, para você ficar bem informado. Para você que nos acompanha também na nossa live no Facebook, nosso muito obrigado, né? Bom dia para você, que seja uma sexta-feira agradável, né? Que seja uma boa sexta-feira, que você tenha também um bom final de semana. Quem está com a gente é a Maria Santos, está na nossa live, a Laís Carvalho, lá em Goiânia, acompanhando também. A Maria Nova Silva também nos acompanha e a Sueli Barbosa, lá na Bela Goiás, né? Ferragista Bela Goiás, no bairro São João, acompanhando também o nosso programa. Um abraço para a Sueli, um abraço para o Dom Wilton, para toda a equipe da Bela Goiás, ferragista aqui no bairro São João, né? Sempre ligados com a gente. Para você que nos acompanha também nos aplicativos, o nosso muito obrigado, né? Deus abençoe também a você que está sempre com a gente, né? Alguém está perguntando aqui se está sem energia na rádio. Não, a rádio está com energia normal, né? Alguém está perguntando, deixa eu ver quem é aqui. Tem alguém sem energia por aí. Tem alguém sem energia aqui por perto, né? Deixa eu ver quem é. Tá, eu tenho o telefone aqui, mas não consigo identificar quem é a nossa ouvinte perguntando se está sem energia. Não, estamos normal, está tudo normal, né? Nosso transmissor está normal. Vivo aqui está ao vivo no Facebook, está ao vivo no nosso site, está ao vivo. No sinal do transmissor também está ok, né? Aqui está tudo normal. Claro, provavelmente alguém está sem energia aqui por perto, né? Então, bom dia para você que nos acompanha em qualquer um dos nossos canais. Obrigado pelo carinho da sua audiência. Para você que nos acompanha na nossa reprise também, né? Muito obrigado. Bom, vamos aos aniversariantes do dia, para a gente não esquecer, né? Às vezes a gente esquece aqui, mas vamos ver quem são os aniversariantes de hoje para desejar os parabéns para você, para eles, né? Para todos que fazem aniversário. Bom, quem está fazendo aniversário hoje é a minha amiga Thelma. A Maria Thelma está fazendo aniversário. Tá certo isso aqui? Né? Então, a Thelma faz aniversário. A Dona Maria Tereza da Vila Formosa, né? Mãe da Meire, do César Donizete Pereira, aí do clã dos Pereiras. Está fazendo aniversário hoje, parabéns, da Dona Maria Tereza, né? Está sempre ligado, sempre acompanhando o nosso programa. O João Paulo também está fazendo aniversário, obrigado, né? Parabéns. O Guilherme Doari é lá de Araújos, Minas Gerais, né? Meu primo, o Guilherme, também faz aniversário hoje. A Marinalva Vieira Lima, o Pedro Matos, deixa eu ver quem mais aqui, o Abelardo Júnior, o Reginaldo Vieira, o Alessandro Barros, Eduardo Batista, a Mariana Almeida, lá de Goianápolis, também fazendo aniversário. Então, parabéns aí aos aniversariantes de hoje. Que Deus abençoe. Parabéns, parabéns, parabéns pra você. Bem, nós, depois aí do aniversariante, tem alguém me ligando aqui, né? Fora de hora, daqui a pouquinho a gente atende. Muito bom. Vamos às notícias aqui de Goiás, vamos com o Libório Santos. O Libório Santos está direto de Goiânia, fala conosco dos principais destaques do dia. Com você, Libório, muito bom dia. Muito bom dia para você, Edmar Silva, bom dia, ouvintes da Mais FM. Estamos de volta de Goiânia com as principais notícias do dia do que acontece no estado de Goiás. Disparam os preços da carne bovina e as vendas caem. Goiano assume presidência do Conselho Nacional de Tribunal de Contas. No Minuto Agrícola, o comportamento mundial dos mercados do milho e da soja. Eu sou Libório Santos, hoje é dia 22 de novembro, sexta-feira. Esses são os nossos destaques. Os preços da carne bovina dispararam aqui em Goiânia e tiveram um reajuste médio de 35% nos últimos 50 dias. Enquanto isso, os salários, continuam sem aumentos. O fato afugentou os consumidores, provocando queda nas vendas em
em torno de 20% e podem cair ainda mais. Até agora, ninguém apresentou uma justificativa para os aumentos. Com isso, os consumidores estão procurando outros tipos de carnes. A partir dessa quinta-feira, consumidores com contas de atraso terão a oportunidade de começar o próximo ano com nome limpo. Para isso, nem será preciso sair de casa. A CDL Goiânia e o SPC Brasil realiza até o dia 15 de dezembro o feirão online de renegociação de dívidas. Além disso, as negociações poderão ser feitas na própria entidade, desde que a empresa credora seja credenciada pelo serviço CDL Cobrança. Dentre os benefícios estão a redução em até 90% de multas e juros e o parcelamento no pagamento. O gerente comercial da CDL, Anderson Lima, orienta os consumidores que queiram realizar a negociação. Primeiramente, ele vai acessar o site da CDL Goiânia, fazer um pré-cadastro dele com o CPF e vai fazer uma consulta do CPF dele. Vai aparecer a lista de onde ele está inadimplente e, posteriormente, ele vai para a página de negociação online. É uma plataforma que já está parametrizada, com todas as dívidas lá cadastradas, as condições especiais. Então, ele já vai ver o boleto, ver a dívida e baixar. Se ele não tiver condição de pagar o boleto à vista, aquele valor total, ele também tem a opção de parcelar. 3, 4, até 5 vezes, tem empresários de parcelando até em mais vezes. No Giro Nacional, as coisas não andam boas para apresentadores famosos de TV. O narrador Galvão Bueno vai se submeter a um cateterismo, não poderá narrar a final da Libertadores amanhã entre Flamengo e River Plate. Já o apresentador Gugu Liberato continua internado numa UTI em Orlando, nos Estados Unidos, após levar uma queda na casa dele. O presidente do Tribunal de Contas dos Municípios de Goiás, Joaquim de Castro, foi homenageado ontem pela AGM por ter sido eleito presidente do Conselho Nacional de Tribunais, englobando 33 órgãos de todo o país. Dr. Joaquim fala sobre o trabalho frente à entidade. Bom, caberá, né, a coordenação das ações dos tribunais de contas, das políticas de crescimento, das políticas de atuação dos tribunais de contas. Isso é importante porque posso trazer aquelas experiências que estão dando certo em outras unidades da federação aqui para o TCM, né? Isso vai cada vez mais qualificar a atuação do tribunal e no caminho que nós estamos sempre procurando, que é de ter cada vez mais o gestor. Um dos membros, o presidente do TCU tem dito isso. Nós temos que dar as mãos aos bons gestores, aqueles que querem acertar. Esse tem que ser parceiro e companheiro dos tribunais de contas. E a gente percebe que a grande parte dos gestores são bem intencionados. No giro da bola pela Série B do Campeonato Brasileiro ontem, o Atlético Goianiense empatou com o Brasil de Pelotas em 2-2 lá no Sul. O Atlético continua em terceiro lugar, rumo à Série A. No giro pela polícia, depois de denúncias de envolvimento do comandante do Corpo de Bombeiros e irregularidades na concessão de licença, ele foi substituído ontem até que sejam encerradas as investigações. Mais uma quadrilha fora de circulação. Ontem, 10 pessoas integrantes de uma quadrilha foram presas sob acusação da prática de vários homicídios, todos ligados ao tráfico de drogas. E agora o nosso Minuto Agrícola com informações da RC Mercosul com o analista de mercado Cristiano Palavro. Enquanto o mercado na Bolsa de Chicago segue em banho-maria diante das indefinições da guerra comercial entre China e Estados Unidos e da baixa demanda por produtos agrícolas norte-americanos, aqui no Brasil os preços da soja e do milho permanecem aquecidos. O câmbio, sem dúvida, é o fator crucial para esse movimento, com o dólar atingindo novo patamar recorde frente ao real nos últimos dias. A demanda pelos grãos brasileiros também permanece firme, tanto nas exportações como no mercado interno, que se beneficia do bom momento vivido pelo setor de proteína animal. De agora em diante, as condições climáticas se mostram animadoras aos produtores brasileiros, com chuvas mais frequentes chegando às principais localidades do centro-norte do país. Em Goiás, o plantio já caminha para sua fase final, porém algumas localidades enfrentam atrasos significativos, em especial no norte, onde as chuvas ainda têm chegado de forma bastante irregular. A boa notícia é que já a partir dessa próxima segunda-feira, um padrão de chuvas mais estáveis é projetado para todo o Goiás, beneficiando também o norte goiano. Eram essas as informações de hoje de Goiânia, informou Libório Santos. Muito bem, aí a participação do Libório Santos, trazendo os principais destaques direto de Goiânia, né, trazendo aí sempre a boa informação para o nosso programa. Os destaques de hoje do jornal O Popular, né, o Popular, na coluna política de hoje, traz a seguinte matéria. Em referência ao calibre de revólver, novo partido de Bolsonaro terá número 38 nas urnas.
Durante a transmissão nas redes sociais, Jair Bolsonaro afirmou que a escolha foi feita devido às poucas opções. É interessante, né? Nós falamos aqui durante a semana, o presidente Jair Bolsonaro e o pessoal a ele ligado, né, estão criando um novo partido. O partido da Aliança pelo Brasil, né? O nome do partido Aliança pelo Brasil. Está sendo, ontem teve, né, o lançamento do partido, né? É claro que para ser oficial o partido precisa de uma série de pontos, né, de passos que precisa ser dado, assinatura de eleitores no Brasil inteiro, pelo menos 9 estados. É preciso que haja um número mínimo de filiações partidárias, né? Então as pessoas precisam se filiar para ajudar a organizar o partido. Normalmente, né, esse trabalho é um trabalho de longo tempo, né, de longo prazo. O último partido criado nesse sentido foi o partido o Rede, né, da ex-ministra do Meio Ambiente, a Marina Silva, que criou a Rede para participar das eleições quando saiu do Partido dos Trabalhadores, né? Levou um bom tempo para terminar, para conseguir fazer o partido se organizar, né? Teve inclusive que participou de uma eleição pelo PSB, porque o partido dela não tinha sido ainda autorizado pelo TSE. O detalhe é que o TSE hoje tem, né, o Tribunal Superior Eleitoral, tem hoje 75 pedidos de registro de partidos, né? Com o partido Aliança serão 76, né? E tem autorizados, funcionando já legalmente, 35 partidos no Brasil, né? Para quem é contra aí o pluripartidarismo, a gente vê muita gente falando, porque esse tanto de partido, né? Tinha que ser menos, tinha que ser 2 só, né? Então, há uma inflação de partidos, né? Partidos de todo tipo, de todo jeito. O detalhe é que dos 100 partidos, né? Os 75 estão sendo gestados, né? Estão já em fase adiantada no Supremo Tribunal, no Tribunal Superior Eleitoral. E os 35 que já funcionam, nenhum deles se adequa à proposta do governo atual, né? Portanto, o governo está criando um novo partido. E o número 38, né, que deve ser o número adotado pelo partido, diz a matéria que é o número do revólver, né? O revólver, o 38, que será usado nas urnas. Isso tem um lado perigoso para o partido, né? Vai ficar rotulado com um rótulo a questão das armas, né? De novo, a ideia de armamentos, de armar o povo, de armar a sociedade, né? Então pode ter, talvez no momento, um apelo, vamos dizer assim, interessante para o partido, mas a tendência é, no decorrer do tempo, esse apelo diminuir, né? Porque a gente sabe que mais arma na rua, mais arma nas mãos das pessoas, é mais violência, mais mortes. Então, é o detalhe, né? Detalhe que o partido pode ter esse número. Segundo o próprio presidente, a escolha foi feita devido às poucas opções disponíveis, né? Será? Será que é igual loteria, né? Você vai lá e quantos números tem disponíveis, né? Então, não sei. Mas tudo bem, né? É a informação do Jornal Popular. Insatisfeito, Vanderlan intensifica diálogo com o PSD, né? O Vanderlan, senador eleito pelo PSB, está insatisfeito com seu partido e intensifica a conversa com outros partidos, né? É o pula-pula, né? Alguns políticos não têm o menor, vamos dizer assim, apego à sigla partidária e ao grupo político, né? Então, vivem pulando de galho em galho, cada eleição está num partido, cada eleição está num lugar, né? E a população parece que não tem preocupação com isso, né? Esteja onde estiver, os candidatos, né, não criam vínculos partidários. Então, o Vanderlan Cardoso, que é hoje senador aqui por Goiás, né? Aliás, até agora não mostrou nada, né? Pelo menos que chamou atenção, que tenha algum significado, até agora
a não ser esses debates, né, de mudança de partido, de eleições futuras. Até agora, que eu saiba, não mostrou nada, né? Se alguém acha que mostrou, manda para nós aí. O Alcolumbre, que é o presidente do Senado Federal, faz manobra para atrasar a votação da PEC da segunda instância, né? Continua no Senado aquela discussão sobre prisão de segunda instância, se deve ou não ser preso o cidadão quando está condenado em segunda instância, ou se deve cumprir a lei, a Constituição, que diz que você só pode ser preso após esgotados os recursos, né? Então, esse assunto continua em debate no Congresso, no Senado, né? A matéria do Popular diz que o presidente faz manobra para adiar, para atrasar a discussão. O fato é que a discussão existe, está no Congresso, está na Câmara, está no Senado, né? Vamos ver aí os próximos passos do que vai acontecer nessa questão, né, do julgamento de segunda instância. A gente sabe que, falei aqui ontem, né, se não fosse a questão ex-presidente Lula, esse assunto nem estaria em debate. Por quê? Porque a prisão após a extinção de todos os recursos é uma coisa que foi votada na Constituição de 1988, né? Então, desde 88 é assim que funciona. Houve uma mudança no entendimento do Supremo Tribunal Federal que permitiu a prisão em segunda instância, né? Especialmente para atender às reivindicações da Lava Jato, e agora o Supremo Tribunal mudou, né? Mudou a sua posição, mas há manifestações, né, na sociedade, e o Congresso, o Supremo Tribunal Federal, está muitas vezes agindo de acordo com o calor das ruas, né? É o que está lá nas ruas, é o barulho das ruas que acaba influenciando. Por isso, esse assunto está na pauta do Congresso Nacional, ok? Bom, nós vamos para mais um pequeno intervalo, a gente volta já já com o terceiro e último bloco do Hora da Notícia desta sexta-feira, 22 de novembro. Saber o que está acontecendo em nossa cidade, no estado, no Brasil e no mundo? Acesse o portal de notícias da Rádio Mais FM, www.fmmais.com.br. Notícias atualizadas em tempo real para você que quer estar por dentro dos últimos acontecimentos da política, economia, esportes e os fatos que merecem destaques. Portal da Rádio Mais FM, www.fmmais.com.br. Ouça agora os apoiadores culturais da Rádio Mais FM. Poderoso, você aqui na Chipset Format? Eu mesmo! Como é que tá? Tudo bem? Mais ou menos. Eu estava aqui no Facebook e de repente o computador travou, de umas porradas nele achando que era alguma coisa ruim. E era? É vírus mesmo. E aí eu fiquei sabendo que aí na Chipset vocês cobram barato pra cá. Barato pra caramba. E tem mais, Poderoso, formatação e limpeza de micros, consertos de computadores, instalação de programas, remoção de vírus, configurações, upgrade, e buscamos e entregamos seu computador em sua residência. Chipset Format, sempre o melhor negócio. Rua 2, número 711, Jundiaí, Vila Industrial. Telefone WhatsApp 99369-5036. E-mail cpdheg@hotmail.com. Baixe o aplicativo da Rádio Mais no seu smartphone. Acesse sua loja de aplicativos, digite Rádio Mais FM Anápolis e ouça a Rádio Mais em qualquer lugar. Mais FM. Visite a Igreja Batista Nova Jerusalém, Avenida Arco Verde, quadra 2, lote 1, Jardim Arco Verde. Culto de louvor e adoração, domingo às 19 horas. Venha adorar a Deus conosco. Igreja Batista Nova Jerusalém, um novo estilo de vida. Agora em Anápolis você tem Las Vegas Fashion, pacote especial para noivas, debutantes e bodas, ternos para padrinhos e lindos vestidos para madrinhas. Las Vegas Fashion, sua loja bem pertinho de você. Aceitamos parcelas no cartão. Rua 17, quadra 2, lote 7, bairro JK, Nova Capital. Fone 62 99281 5480, ao lado do Buffet Las Vegas. Esses foram os apoios culturais da Mais FM.
da Notícia. A informação com credibilidade na Rádio Mais. Edmar Silva. Pois é, estamos de volta para o terceiro e último bloco do programa Hora da Notícia desta sexta-feira, agradecendo a você que está com a gente. Obrigado a Lucimar Batista Mendes Borges, ela que está no Facebook acompanhando a nossa live. Obrigado também a Adriana Pereira, torcedora do Mengão, né? Já concentrada para o jogo de amanhã. Um abraço para a Adriana, que está também ligada, acompanhando o programa nesta manhã de sexta-feira, dia 22 de novembro. Deixa eu ver quem mais está com a gente. A Sueli Barbosa, a Maria Nova Silva, a Laís Carvalho e a Maria Santos, todos conectados aqui. Um abraço para a Lucimar, lá na Ferragista Império Ferragens, na Santa Maria de Nazaré, sempre ligada, sempre conectada com a gente aqui no programa, né? Um abraço aí, obrigado pelo carinho da audiência. Hoje, uma manhã fresquinha, né? Chuva em Brasília, noticiário que diz que em Brasília está chovendo, né? Aqui em Anápolis, não sei, na nossa região aqui não está chovendo, mas está bem fresquinho, né? Está muito gostoso e provavelmente vai ter chuva aí durante o dia. Ontem teve uma chuva forte e no setor aqui da cidade, uma escola, caiu um raio dentro da sala de aula, né? E as crianças ficaram assustadas, mas graças a Deus não aconteceu nada de grave com ninguém ficou ferido, né? Apenas caiu telha, caiu, né, poste na rua e ontem à tarde, então, aqui em Anápolis aconteceu essa questão da chuva, né? Uma chuva forte e os principais grupos de notícia do WhatsApp trazendo aqui essa informação, né? Bom, vamos com o Neto Reis. O Neto Reis traz para a gente também, no Goiás em 2 minutos, os principais destaques de acordo com a sua visão aqui do nosso Estadão de Goiás. É com você, Neto Reis. Muito bom dia. Bom dia, Edmar Silva. Bom dia, ouvintes da Rádio Mais FM, do programa A Hora da Notícia. No ar, Goiás em 2 minutos. Olá, sexta-feira, 22 de novembro, ano 2019. Operação investiga grupo especializado em fraudar falências de empresas em Goiás. Goiás em 2 minutos. O Ministério Público do Estado de Goiás realizou ontem a Operação Máfia das Falências. Segundo os promotores de justiça, a finalidade é desarticular uma organização criminosa especializada em fraudar falências de empresas, como a da construtora Borges Landeiro. De acordo com as investigações, o grupo também agia em Minas Gerais, São Paulo, Rio de Janeiro, Paraná, Mato Grosso e Rio Grande do Sul. Por isso, policiais destes estados também ajudam a cumprir os mandados. A ação é coordenada pelo Grupo de Atuação Especial de Combate ao Crime Organizado, o GAECO. Segundo os promotores, as investigações são realizadas há cerca de 8 meses e começaram com a apuração de recuperação judicial da Borges Landeiro. Goiás em 2 minutos. Corpo de Bombeiros informa afastamento dos 6 envolvidos em denúncia. O Corpo de Bombeiros Militar do Estado de Goiás informou o afastamento temporário dos 6 bombeiros militares citados na denúncia da Operação Desconformidade do Grupo de Atuação Especial de Combate ao Crime Organizado, GAECO, do Ministério Público de Goiás. Entre os afastados está o comandante-geral dos Bombeiros de Goiás, Coronel Dewilson Adelino Mateus, e outros 5 militares suspeitos de envolvimento em esquema de fraude de certificados. O Grupo de Atuação Especial de Combate ao Crime Organizado apontou o recebimento de propina em troca de emissão do certificado de segurança para empresas e estabelecimentos que não cumpriam normas e protocolos. Um bom fim de semana para você. Eu sou o Neto Reis e esse foi o Goiás em 2 minutos. Goiás em 2 minutos. Oferecimento Suprema Contabilidade, assessoria contábil para prefeituras, câmaras municipais e institutos de previdências municipais. Fone 99472-3738. Suprema Contabilidade. Então aí a participação do Neto Reis trazendo os principais destaques do dia. Você pode acessar também o portal netoreis.com.br e pode ter mais informações, mais notícias da cidade e do estado de Goiás no portal Neto Reis. Eu quero destacar aqui também o portal do Jornal Contexto, né? O Jornal Contexto, ele circula na sexta-feira
E o Portal Contexto traz aqui uma matéria sobre aquela questão da redução dos municípios no Brasil, né? O presidente Jair Bolsonaro encaminhou ao Congresso uma PEC, uma proposta de emenda constitucional, para extinguir mais de 1.500 municípios, né? E o Portal do Contexto traz a matéria dizendo o seguinte: Anápolis tem perfil para incorporar outros municípios com a PEC do Pacto Federativo. O prefeito de Anápolis, Roberto Naves, avalia que a proposta é muito delicada e que necessita ser avaliada com maior profundidade. A proposta de emenda à Constituição, que trata sobre a revisão do modelo do Pacto Federativo no Brasil, a PEC 188/2019, elaborado pelo governo Bolsonaro, traz no seu bojo um dispositivo que pode redesenhar o mapa político-geográfico do país. Na referida PEC, há uma proposta para que os municípios com menos de 5.000 habitantes e que até 2023 não atinjam o índice de sustentabilidade, ou seja, 10% de receita com as suas arrecadações próprias, sejam incorporados a outros municípios que tenham condições de fazer essa incorporação. O limite seria de 3 municípios por um único município incorporador. As incorporações começariam a partir de 1º de janeiro de 2025. O Ministério da Economia estima que, em todo o país, o número de municípios a serem incorporados chegaria a 1.254. Portanto, se a regra já valesse, ao invés de 5.570 municípios atuais, o Brasil teria 4.316. Isso certamente traria uma grande economia com a manutenção de prefeituras e câmaras municipais, por exemplo. Por outro lado, os municípios incorporadores teriam um aumento populacional, consequentemente, de demanda pelos serviços públicos. A Confederação Nacional dos Municípios, a CNM, realizou um levantamento em todos os estados brasileiros para saber quantos municípios seriam impactados com a medida da PEC do Pacto Federativo. De acordo com o levantamento, o país tem hoje 1.252 municípios com população até 5.000 habitantes. Desse total, a Confederação Nacional dos Municípios estima que 1.217, ou seja, 97%, não conseguiriam até 2023 atingir o limite de 10% da arrecadação com receitas próprias. Em Goiás, conforme levantamento, o número de municípios impactados, caso a proposta venha a ser aprovada, o mapa do estado sofreria significativa mudança, já que 93 municípios deixariam de existir. Portanto, dos atuais 246 municípios, ficariam apenas 153 após as incorporações, né? Ou seja, uma matéria aqui interessante sobre essa questão, né? E é um negócio que não agrada ninguém, né? Os prefeitos das maiores cidades não querem, porque vai gerar o quê? Mais despesa, né? Mais serviço público precisa ser atendido. E os pequenos também não querem, por quê? Porque os pequenos, se votam a condição de distrito, por exemplo, né? Eles vão ficar na dependência da cidade maior, e isso não agrada, né? Por quê? Porque politicamente é prejuízo para a cidade, né? Então essa proposta certamente não vai passar, né? É uma proposta que os prefeitos já começaram a fazer pressão, né? Os pequenos municípios. Eu acho assim, eu pessoalmente entendo assim, o município vou pegar Teresópolis, por exemplo. Teresópolis, depois que se tornou município, né, deixou de ser distrito de Goianápolis, Teresópolis deu um pum, né, deu um up, né, cresceu, desenvolveu, melhorou. Quem conhece o distrito e quem conhece a cidade hoje sabe que há uma diferença, né? O Campo Limpo, né? Campo Limpo era distrito de Anápolis, Rodrigues Nascimento. Hoje é uma cidade progressista, uma cidade, né? Então, é Ouro Verde, né? Ouro Verde, nos critérios que a emenda coloca, Ouro Verde voltaria a ser distrito, né? Vai perguntar para o povo de Ouro Verde se querem isso. Vai perguntar, né, para as pessoas lá, para os moradores, não pergunta para os políticos, né? Porque às vezes vai perguntar para o político, para o prefeito, para o vereador, claro que vai querer, mas pergunta para o cidadão, para o comerciante, né, para a dona de casa, se quer essa mudança. Então, por exemplo, o prefeito de Ouro Verde, Jaime Ricardo, do DEM, que esteve presente a um encontro para discutir esse assunto, destacou que se ocorrer
de transformar em algumas cidades em distritos, haverá uma migração da população para os municípios maiores, o que geraria mais problemas para a população. Por um lado, cairia a qualidade do serviço no município extinto e, por outro lado, aquele que incorporar terá também dificuldade de atender a nova demanda. É preciso uma força-tarefa para não deixar que essa proposta prossiga, conclamou, né, o prefeito de Ouro Verde, né, que seria uma das cidades aqui próximas a Anápolis, né, que poderia possivelmente ser agregada a Anápolis, né? Então, uma matéria interessante sobre essa proposta e uma emenda constitucional que o presidente Jair Bolsonaro encaminhou à Câmara, né, ao Congresso, e que até agora eu não vi ninguém defender, a não ser o próprio governo, né? Muito bem, nosso tempo está esgotado. Quero agradecer a você que nos acompanhou, você que está na nossa live, obrigado pelo carinho da sua companhia. Para você que nos acompanha à noite, também o nosso muito obrigado. Obrigado para você que nos acompanha nas redes sociais, no nosso Facebook, nosso canal no YouTube, em todas as plataformas. Obrigado ao Ricardo Pereira, que nos ajudou aqui na técnica e na apresentação do programa. A gente volta na segunda-feira, se Deus quiser, às 8 da manhã, ao vivo, direto aqui dos estúdios da Mais. Daqui a pouquinho, às 10 da manhã, tem o Fato e Notícia com o Dr. Luiz Carlos Teixeira e a jornalista Lorena Montoril, aqui na Mais FM. Então, mais notícias daqui a pouco, mais informações. Você ligado, você bem informado. A gente volta na segunda, se Deus quiser. Um abraço para você, obrigado e até lá. Chegamos ao fim de mais uma edição do programa Hora da Notícia, com Edmar Silva. Hora da Notícia, de segunda a sexta, das 8 às 9 da manhã, aqui na Rádio Mais. Tá na Mais, tá bom demais. Mais FM. ZYT 210, canal 200, Rádio Mais FM 87,9, uma emissora da Associação Cultural Comunitária Ciência de Anápolis. www.fmmais.com.br. Rádio Mais FM, tá na Mais, tá bom demais.